Tá? Boa noite a todos, as boas-vindas a todos, depois da apresentação, né, das crianças, uma gracinha, eles teriam apresentado quinta-feira, né, mas por alguns imprevistos, tivemos a alegria de tê-los hoje. Então, nós vamos agora iniciar, né, o livro com 5 pães e 2 peixes, depois nós teremos a Irene fazendo a palestra com respostas da vida. É a lição 12, resumo. De tudo quanto saibas ou venhas a saber, além de todos os caminhos possíveis e imagináveis, ao término de todas as lutas que possas travar, enfim, do que vivenciastes, vivencias e vivenciarás ao longo de toda a eternidade. Tudo no que choras ou sorris, apenas se te resume num aprendizado de amor. Precisa falar alguma coisa, né, dessa lição? Tudo o que nós, né, estamos aprendendo é para sempre, é para a eternidade. Na quinta-feira passada, bem rapidinho, nós tivemos a apresentação da pré-mocidade fazendo a receita do pão integral. Vocês entenderam a mensagem? Porque é uma mensagem, e essa mensagem é de Luzita Pedroso, que foi feita em 15/2/95. Então, é uma mensagem, é a receita do pão integral. Então, eu queria só bem rapidinho, porque aqui veio bem a calhar com a lição, né? Resumo. A mesa da oportunidade é a terra, aonde a gente vem. E aí, na vasilha do espírito, que é o corpo físico nosso, né? Na vasilha do espírito, onde eles amassaram a receita, é aonde nós vamos amassando, né? Durante a vida, o resumo daquilo que a gente vai aprendendo na vida da gente. Então, a farinha da caridade peneirada, né? Na peneira da razão, que é o nosso cérebro. A gente tem a água da esperança, que elas colocaram na receita, o fermento da fé, e aí elas colocaram, né, que a gente precisa da paciência, porque sem paciência não dá para aprender nada na terra. E também, né, foi colocada na forma do coração, porque quando nós não colocamos o nosso coração no nosso dia a dia, na nossa vida, é mais difícil para a gente vencer as dificuldades. E a forma da boa vontade com qual a gente leva essa receita ao forno dos testemunhos. O forno dos testemunhos é o lar, né? É a profissão, é o nosso dia a dia. E enfim, né, é uma receita para ser saboreada entre muitos, né, em fatia, e as fatias ficam maiores quando a fraternidade, quando nós realmente vivemos no lar, fora dele, como verdadeiros irmãos, filhos de Deus, como nós somos. Então, esta foi a mensagem, né, que essa nossa irmã, e nós transformamos naquela apresentaçãozinha da quinta que as crianças da pré-mocidade apresentaram para vocês. Então, vamos agradecer a Deus neste momento, pedindo a Jesus, aos bons amigos espirituais, que nesta noite nos fortaleça um pouquinho mais, porque aqui viemos, Jesus, neste pouso de amor, buscar um pouquinho mais da água da Tua misericórdia, para que possamos continuar, Senhor, a amassar mansamente a cada dia as nossas dificuldades. Dá a cada um de nós que aqui nos encontramos, e também àqueles que não puderam comparecer, toda a Tua bênção de amor, de bondade, de misericórdia, Jesus, por todos nós, pelas nossas dificuldades, pela nossa ignorância ainda diante das leis do Pai. Fica conosco, Jesus, abençoando-nos o trabalho desta noite, abençoando a nossa companheira Irene, que fará por nós desta noite a lição. Obrigada, Jesus, por hoje e por sempre. Que assim seja.
Boa noite a todos. A gente sempre fica feliz, né, quando a gente participa de alguma atividade aqui no centro. E hoje nós estamos duplamente felizes e eu chamei a Iracema aqui por uma razão. O nosso Felipe faz aniversário amanhã. Ele faz 12 anos. Então, Iracema fala parabéns, depois eu falo para ele também, mandando o abraço de todos nós, né? E que ele seja muito abençoado por Deus. Parabéns, meu amor. Estamos aqui lembrando de você e muito, todos nós, porque você já participou também aqui da nossa evangelização e nós te amamos, aliás, todos te amam, né? Não só os seus parentes, mas todos nós aqui da Seja. Happy birthday. God bless you, Felipe. É que ele, gente, só um detalhe, é que ele assiste todas as palestras que tem aqui. Então, nós vamos hoje ao estudo de uma lição, da lição 33, de Respostas à Vida, pelo Espírito André Luiz Francisco Cândido Xavier. E o nome dessa lição é Agentes do Contra. O que seriam agentes? Agentes são aqueles que agem, exercem alguma ação, que produz algum efeito, que agencia ou trata de negócios alheios. Qualquer coisa, força ou substância que produz ou é capaz de produzir determinado efeito ou resultado. Esses agentes podem ser agentes mórbidos ou terapêuticos. No caso aqui, são os agentes do contra. E quais seriam esses agentes do contra? A lembrança amarga citada aqui, a tristeza, o desânimo, o azedume, a revolta, a crítica, a irritação, a intolerância, o ressentimento, a condenação e por aí vai. Quando fui refletir sobre essa lição, sobre o que André Luiz queria que nós fizéssemos a respeito dessa lição, eu me lembrei do nosso planeta, onde vivemos. O planeta nosso é um organismo vivo também, não é? Ele é um planeta lindo, visto de fora é azul, cheio de matas verdes, mas visto de fora também, eles percebem como a atmosfera está diminuindo em seu tamanho, em sua extensão, devido aos propósitos do homem que nem sempre são muito bons, né? Fazemos uso de agentes químicos, queimadas e assim vai, prejudicando esse organismo vivo que é o nosso planeta e que nos recebe. A água fica poluída e assim por diante. Lembrei também, fazendo alguma associação, as geleiras. Vocês conhecem o iceberg, aqueles pedaços de gelos enormes que se partem devido ao calor também e ficam boiando no oceano? Imagine um iceberg, tem uma ponta, aquela ponta visível, e depois tem um enorme fundo que nós não percebemos e que fica imerso no mar. Eu pensei como somos parecidos com o iceberg também. Nós conhecemos o nosso presente, aquela ponta. Se conhecemos, nós nos conhecemos daquele jeito, né? Assim, mal nos conhecemos, aquele presente, isso que nós estamos vivendo agora. E o resto, a nossa individualidade, o nosso espírito.
são perfeitos desconhecidos para nós. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que a gente luta contra essas lembranças amargas e trabalho para que essas lembranças não me abatam? Essa tristeza que vem de repente, esse azedume que a gente tem nas horas difíceis, essa revolta que toma conta de nós, como lutar contra elas? Nós somos tão parecidos com esse iceberg, aquela parte escondida é tão grande. Com certeza, como nós somos herdeiros de nós mesmos, não é? Nós temos estudado que somos seres reencarnados, que nós temos tido múltiplas vivências, e que cada vivência, seja como Maria, como José, como Tião, como Antônio ou como a Bernadette, nós trazemos tudo aquilo para o nosso porão, para os nossos arquivos, para essa parte escondida desse iceberg que somos nós. O que conhecemos disso? Nada, ou quase nada. Às vezes a gente percebe alguma coisa através das tendências que nós temos. Ou nós gostamos muito de uma coisa, ou de outras coisas que revelam os gostos, as tendências, as coisas conquistadas ou não, as dificuldades que nós acumulamos nessas jornadas pretéritas, passadas, e que vêm para o nosso presente. Somos esse complexo, somos essa pessoa que traz tudo isso dentro de nós. E é por isso que, enquanto nós jornadeamos aqui na Terra, quando nós estamos aqui na Terra, quando nós vivemos com as nossas famílias, com os nossos grupos de estudo, de trabalho, tantas coisas pipocam no dia a dia, sensações, sentimentos, emoções, e que vêm acordar sentimentos outros, sensações outras, algumas coisas que a gente fica até chocado, né? Porque nos desperta, assim, coisas que a gente nem pensa. Isso é fato ou não? É fato. Então, esses agentes agem. São coisas que vêm de lá de trás ou coisas que vêm desta vida mesmo. Mas são agentes que nos tiram da zona de conforto do dia a dia. Muitas vezes daquela acomodação em que a gente vive, dorme, acorda, vamos fazer as nossas tarefas alegremente, de repente acontece uma circunstância que nos chama a atenção e que provoca uma série de sensações, uma série de emoções e sentimentos, e aí está uma outra situação para ser resolvida, e que muitas vezes a gente não consegue resolver. Se a tristeza vem, às vezes a gente fica na tristeza. Se a angústia vem, a gente fica remoendo aquilo. Lendo alguns livros da nossa livraria espírita, esses livros que nos auxiliam tanto, nós aprendemos muitas coisas. E eles nos ensinam que não vivemos à toa no passado. Podemos ter vivido vidas assim não muito importantes, ou de uma forma acomodada, ou fazendo uma coisa ou outra, mas tivemos um passado. E nós fomos José, nós fomos Antônio, nós fomos Maria. Como Maria, nós aprendemos algumas coisas, como Antônio também. Nós fizemos muitas coisas.
Que coisas são essas que nós não lembramos? Mas elas, com certeza, elas vêm repercutir aqui. E como nós somos os herdeiros de nós mesmos, hoje, quando algo acontece, essas circunstâncias aparecem, então nós somos tomados por uma situação e nos visitam, né? As emoções, os sentimentos, e nós vamos tentar solucionar as coisas de acordo com aquilo que nós somos. O livre-arbítrio, ele exerce uma função muito importante quando essas circunstâncias acontecem na nossa vida. Uma situação difícil, por exemplo, na nossa vida. Se nós estamos caminhando por esta vida com firme intenção de ser aquele homem de bem que temos sido ensinados por Jesus, nós somos aqueles que lutamos para melhorar as nossas imperfeições. Então, nós vamos melhorando de alguma forma. Então, essas situações também haverão de ser solucionadas de uma forma melhor. Seja com tolerância, seja com amor, seja com discernimento. Mas se somos aqueles que passam pela vida sem tomar conhecimento do que está ocorrendo, trabalhando para ganhar o dinheiro, para prover o alimento, mas sem cogitar da verticalidade da vida, sem cogitar de Deus, do nosso crescimento espiritual, nós vamos caminhar naquela horizontalidade, naquela horizontal, na materialidade, e não teremos as ferramentas necessárias, muitas vezes, para solucionar os nossos problemas. E isso é uma tristeza para nós. Às vezes nós nos pegamos assim, puxa vida, não sou capaz nem de resolver uma questão como essa, eu já estou nervosa, já estou subindo pelas paredes. Por que eu estou assim? É porque eu não conquistei o necessário para me acalmar naquela situação, para não me asserenar, para não buscar, né? E eu não busco aquilo que é necessário para resolver. Então, eu tenho, assim, ao ler alguns livros, eu percebi que a gente acorda nesta vida meio mal preparados, né? E eu fiquei muito assustada quando eu li, ao estudar, que muitas pessoas, ao reencarnarem, reencarnam sem nem tampouco voltar para a pátria espiritual, ficam por aqui mesmo, pelo umbral grosso, tomam carona em algumas situações e acabam vindo aqui. E daí eles desencarnam logo também. Depois de algumas situações, voltam, fica nesse vai e volta. E a gente que é espírita, a gente estuda, a gente lê o Evangelho, a gente busca a transformação e fica pensando, bom, quando eu for para lá, eu quero ser assim, quero ver tal pessoa, quero viver assim. E a gente fica cogitando da vida espiritual, esquecendo que a vida espiritual começa aqui, que também estamos na vida espiritual. Somos espíritos encarnados, mas somos espíritos. Somos almas caminhando para o aprendizado. Então, quando nós somos Maria ou José, nós trazemos essas personalidades em nós. E às vezes a gente leva uma vida tão cômoda e estudando o Espiritismo, a gente pensa que já está bom assim. A gente faz o mínimo. Então, para a gente receber uma chacoalhada, para que a gente dê um passinho adiante,
Muitas vezes ocorre uma circunstância difícil na vida da gente. É uma enfermidadezinha, uma unha encravada, né? Às vezes uma diarreia, antes de ir no centro. E a gente pensa assim, hoje eu não vou no centro porque eu não estou em condições. Mas isso, à medida que a gente vai se esforçando, também essas dificuldades vão se tornando maiores. Porque nós vamos nos aprontando para enfrentar situações que buscam soluções melhores. Nós estamos crescendo, a vida da gente é assim. Não vamos ficar resolvendo pequenos problemas sempre. Então, Deus, que nos ama muito, Ele nos envia alguma coisa para que a gente possa melhorar a nossa condição, para resolver essas circunstâncias espirituais, essas circunstâncias de ordem física, para que nos façam crescer. E essas circunstâncias é que nos ensinam, muitas vezes, a lidar com essas dificuldades. Quando pintam um câncer, por exemplo, se você está preparado, você confia em Deus e vai adiante. Se não, a gente chora, a gente grita, a gente esperneia, a gente não percebe, o nosso livre-arbítrio não consegue detectar, está tão pequenininho ali, está tão mirradinho, que não percebe, não tem discernimento para perceber que aquilo é algo que apareceu em nossas vidas para produzir um efeito colateral de crescimento. Né? E aí todas as circunstâncias se aprontam. Aí Deus cuida de colocar no seu caminho exemplos que te façam crescer, que te dão vergonha de perceber como, em que condição infantil ainda a gente se encontra. Você vê mulheres velhas cuidando de seus filhos, com câncer, ela própria com câncer, cuidando de filhos doentes, com bom ânimo, com aquela confiança em Deus e dando força para a gente. A gente fica morrendo de vergonha. São pessoas simples. Você vê aquelas enfermeiras que às vezes sofrem o descaso daqueles doentes que estão loucos da vida porque estão doentes e estão sofrendo, e elas tratam-nos carinhosamente. Aqueles médicos, aqueles voluntários. Então você acaba aprendendo no meio de toda aquela dor, como Deus é bom, como Ele cuida de colocar pessoas de todas as idades, de todas as condições sociais, de todos os lugares, para que você veja que eu sou aquela que precisa enxergar determinadas coisas. Então, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, aquela coisa que incrustada em mim, que eu trouxe como a Josefina, como a Vitória, de outras vidas que estão aqui, elas precisam se diluir, aprender alguma coisa, dar valor à vida, buscar qualidade de vida, dar importância àquele outro que está caminhando com você e que, embora as circunstâncias difíceis, te mostram a realidade da vida. Você encontra pessoas com doenças mentais, esquizofrênicos, sofrendo de epilepsia, caindo. Quem são esses? Também foram Maria, José, Pedro, que trouxeram de outras vidas dificuldades, consciências culpadas, remorso, todas aquelas dores com que não conseguiram lidar e que hoje aqui estão.
É hora da gente enxergar o próximo. É hora da gente cuidar, ser responsável também, não só por mim, principalmente por mim, mas por aquele outro que se aproxima com dificuldades e não tem ainda o necessário. Nós temos o Evangelho de Jesus, o roteiro divino, sagrado, que nos faz crescer. Isso deve nos auxiliar muito, né? Então, assim como esses agentes que são mórbidos, né? Essas tristezas que são trazidas, que são heranças de nós mesmos, elas podem ser transformadas. Elas se transformam no fogo das dificuldades. Nós não precisamos ficar chorando de dor, ou sofrendo, ou chorando muito. Não! Quando a gente aceita algo, quando a gente aprende a confiar em Deus, e nós temos a convicção que Ele está ali por nós, nós temos a esperança, nós temos aquilo que é necessário em nós para caminhar adiante. Isso é suficiente para adquirirmos outras necessidades. O Emmanuel, ele fala sobre a reciprocidade, né? Então, ele fala assim também, para a gente não ficar mentalizando o sofrimento que vai surgir amanhã. Ai, será que eu vou ter essa doença? Será que eu vou ser desse jeito? Será que eu vou, né? O que será que vai acontecer com a minha filha? Será que ela vai se casar? Será que não? E esse filho? Essas dificuldades, essas aflições que costumam vir para nós mães, né? Então, ele diz, não fica mentalizando o sofrimento antecipado, né? Porque talvez jamais aconteçam conforme o jeito que você prossegue, né? Doença em caso em ti mesmo, a aflição não substituirá a providência ou medicação que exigem serenidade para o êxito devido. Aí ele fala sobre a reciprocidade, uma coisa que eu achei assim sensacional. No critério da reciprocidade, é justo recordar que não nos é lícito violentar essa ou aquela pessoa com opiniões e medidas tendentes a sufocar-lhe a personalidade. Então, nós temos o nosso filho, nós temos a nossa filha, nós temos o nosso amigo, que vem nos contar alguma coisa, pedindo ajuda, pedindo um conselho, pedindo uma compreensão. E lá vamos nós, com toda a nossa sabedoria, dar os nossos conselhos de uma forma impingindo o nosso modo de pensar, muitas vezes, porque você não pode fazer isso, porque você não pode fazer aquilo, a não ser isso ou aquilo, né? Então ele diz, não, primeiro a compreensão, né? Então não ficar impingindo o que a gente acha, porque é uma outra pessoa, é uma outra personalidade, é um conjunto de sentimentos, de conquistas próprias, diferentes das minhas. Ele não é eu não sou ele. Precisamos ter discernimento para tudo isso, mesmo no momento da ajuda, da tolerância, né? Ele diz muitas coisas. Ele diz assim que quando a gente discute, que essas discussões auxiliam em muitos casos de assuntos obscuros ou de companheiros desinformados, mas servir aos semelhantes, doando-lhes o melhor de nós, é o argumento decisivo para clarear os agentes de solução de qualquer problema, que seriam agentes de solução. Ao contrário dos agentes do contra, são aqueles agentes de solução que nós aprendemos quando vivenciamos o Evangelho e evangelizamos o nosso coração, né? Então, se a gente quer colaborar no interesse do bem de todos, é imperioso olvidar-nos daquilo que as induções ao egoísmo nos impulsionem a titubear ante as obrigações que a vida nos traça. Nós somos colocados em determinados lugares muito importantes.
E à medida que nós aprendemos o Evangelho, à medida que vivenciamos alguma coisa, nós adquirimos uma carga de responsabilidade. Por quê? Porque a gente está vivendo junto, reunido, ao lado. Aí a gente lembra do Pequeno Príncipe, né? A gente é eternamente responsável por aqueles a quem cativamos. A gente gosta, a gente fala, eu gosto de você, eu te amo. Olha, você é minha amiga, viu, Iracema? Mas e daí? E o resto? E o mais? E as ações, os pensamentos, os sentimentos que eu alimento em relação a você? As ações que eu faço, os movimentos que eu faço em direção a... Elas são soluções? São agentes de solução? São agentes do bem coletivo? Nós aprendemos no Livro dos Espíritos que nós devemos, né, querer o bem de todos, não só de um ou de outro. E assim vai, a gente vai aprendendo aos poucos, né? Então, essa revolta, a lembrança amarga, em vez dessa lembrança amarga, a gente busca o quê? Vamos buscar o contrário, é um exercício. A gente tem que fazer esses exercícios, porque a gente, na escola, quando a gente vai para a escola, a gente faz exercícios para aprender alguma coisa, a gente não repete os exercícios. A gente... Mesmo em matemática, eles não ensinam as operações, como fazer, como raciocinar em determinados casos. Então, a lembrança amarga, vamos esquecê-las. Vamos buscar uma lembrança doce, o aniversário de um neto, a alegria de comer um bolinho com ele, um abraço de alguém que a gente ama, o momento em que a gente chorou com alguém que estava extremamente triste e que a gente se abraçou, se ajudou, alguma lembrança boa. Se a gente está com tristeza, a gente busca alegria. Quantos momentos alegres? Nós não estamos constantemente felizes, porque ainda não é isso para nós, nós não estamos para isso, né? A gente não só existe, mas a gente está vivendo alguma coisa. Então, a tristeza, ela pode ser transformada, ela pode ser lembrada de algum momento alegre. E o azedume? Quando a gente for ser azedo com alguém, ou dar uma resposta daquelas, a gente busca aquela água que o Chico ensinou, né? Bota uma aguinha na boca, fica 10 minutos ali, antes de soltar aquela palavra ali. Esse exercício a gente precisa fazer. A revolta, se a gente não tem tudo que a gente deseja, a gente tem o suficiente para viver. Sejamos gratos. A revolta não nos leva a nada, né? Busquemos o que queremos, sim. A crítica é fator de mais solidão. Quem só critica, esquece de compreender, de construir, né? A irritação é a companheira do fracasso. Para que ficar irritado? E a gente fica muito irritado, né? Conforme o dia, a gente põe a culpa na TPM. Aí o Inácio fala que pode pôr a culpa na TPB, que é o transtorno bipolar. E nos imensos toques que a gente vai adquirindo por conta dessas personalidades nossas que vêm vindo e que a gente precisa ir curando aos poucos. O remédio médico é ótimo, gente, a gente não pode deixar de tomar, mas o remédio dado por Jesus, quando ele nos ensina que somos bem-aventurados porque somos aflitos, mas que seremos consolados se não nos revoltarmos, se buscarmos
o que é preciso, né? Então, esse é o remédio, o medicamento, é o agente terapêutico, né? Então, aquelas vacinas lá que, quando a gente toma uma vacina contra a raiva, né? A gente é picado por uma cobra, ou por um cachorro, a gente tem que tomar a vacina, que eles chamam de antígeno, né? É uma vacina. Essas vacinas são essas enfermidades que Deus bota ali, para que a gente possa se curar de fato. Vamos lembrar disso, né? O ressentimento é um veneno em você mesmo. A condenação é a treva que se espalha. Evitemos esses agentes do contra e procuremos trabalhar na certeza de que, servindo, encontraremos a bênção da alegria por nosso clima permanente de luz. Se alguém aguarda suas desculpas por faltas cometidas, terá soado a hora em que você pode esquecer qualquer ocorrência infeliz e sorrir novamente. Diz você que precisa identificar-se com a vida e descobrir-se para fazer o melhor. Entretanto, unicamente pelos outros é que você se encontra e se realiza para as conquistas supremas da felicidade e do amor. Então, é o nosso corpo espiritual que nos preserva a individualidade, esse nosso espírito, concorrendo para que tenhamos consciência de nós mesmos, é constituído pela ação de nossos egos. Ou seja, pela ação das personalidades múltiplas, aquelas que a gente traz para esta vida, né? E que a gente não conhece, não sabe, e que a gente só vê as tendências aí, que temos animado ao longo das vidas sucessivas. Enquanto não renovados, transformados, seguiremos suportando interferências do inconsciente e do subconsciente. Então, qual que é o remédio? Lutar por essa transformação, lutar pela melhoria nossa. Lutando, a gente vai ser mais resiliente. O que é resiliência? É quando acontece uma circunstância muito difícil e você lá está de pé. Você enfrenta a situação com coragem, com confiança em Deus, de pé. E se você cair, você levanta. E levanta outra vez. E se você é magoado, você esquece. Porque se você não tem condição de perdoar agora, você esquece pelo menos. Esquece. Esquece, um dia a gente é capaz de perdoar. E a gente vai perdoando e desculpando pequenas coisas que um dia a gente chega lá. A gente não é de ferro, a gente não é perfeito, a gente é isso que a gente é. É um ser de todo dia, né? Nós somos aqueles que erram toda hora, mas que a gente tem a estratégia para seguir, a gente tem o roteiro, o rumo certo para seguir, a gente já sabe para onde caminhar, o que fazer. Se nós não soubéssemos, triste seria, mas a gente sabe. Isso para nós é uma beleza. Então, que nós possamos nos transformar, que nós possamos ser mais empáticos, abnegados, amorosos, que a nossa humildade possa beneficiar as nossas ações e a nossa vida, deixando aquele homem velho, aquela coisa rançosa para trás, e dizendo: oi, presente, amanhã eu quero ser o futuro superconsciente, uma coisa melhor, e nós estaremos caminhando juntos, né? E aqui começa a nossa vida espiritual, nesse nossa vida de todos os dias, nesses nossos encontros, nessas nossas conversas, trocando ideias, sorrindo um para o outro, abraçando, brigando, dando a volta por cima, e assim a gente continua a vida. Não percamos a esperança. Jesus é conosco, o Pai também, e vocês me perdoem, porque faz tempo que eu não venho aqui, eu já estava esquecendo de como é falar, né?
E olha, gente, eu trouxe alguma coisa que eu estudei só, viu, gente? Deus abençoe a todos, que possamos prosseguir. Fiquemos em paz, tá? Obrigada.